Aleluia, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. No final a gente oferta, não vamos se preocupar com isso, agora é palavra de Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 46, o tema dessa noite é Ele te chama. Diga, Ele te chama. Mesmo que você esteja distante, eu estou com saudade de dizer isso, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, Ele te chama. Pode olhar para do outro lado e diga, Ele te chama. Ai, pastor, é tão constrangedor, não faz a gente dizer as coisas para a pessoa que está do lado. Digo sim. Falo sim, porque é legal. Ele te chama. Tem de bom ânimo nessa noite, porque o Senhor Jesus te chama. Se você está nesse lugar, Jesus está te chamando para promover em você algo novo, uma transformação, algo diferente. O Senhor Jesus tem uma obra poderosa para fazer na sua vida. Ele quer transformar você. Você vai passar de alguém qualquer para templo do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo de Deus, ele vai repousar sobre você e vai habitar em você. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,16 que vós sois o templo do Espírito Santo. Mas olha, tem muita gente andando em cima dessa terra. Algumas são templo do Espírito Santo, outras não. Por quê? Porque ainda não se renderam, não se converteram. É quando a gente se converte. A Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então é a partir do arrependimento e da conversão que alguém recebe o Espírito Santo. Antes não. Já viu alguém dizer assim, aquilo ali é um espírito de porco? Fiquei até rouco por causa do que eu fiquei gritando lá. Agora vai dar certo, vamos até o fim. Aquilo lá é um espírito de porco. A gente vai ser templo do Espírito Santo e Deus vai fazer essa grande obra na minha e na sua vida. Amém? Olha que situação que aconteceu aqui, Marcos capítulo 10, verso 46, diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, porém, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Jesus perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Essa é a experiência que nós vamos compartilhar nessa noite a respeito de um episódio acontecido alguns anos atrás na cidade de Jericó. Eu tive o prazer de visitar a cidade de Jericó. Nós andamos por quase toda Israel e quando chegamos na cidade de Jericó, falei já várias vezes isso aqui, foi o único lugar que eu fiquei com medo lá no Oriente Médio, porque Jericó é território palestino ocupado por árabes muçulmanos. Eles não são muito simpáticos em relação a judeus ou cristãos, né? São muçulmanos, são radicais. E lá é território ocupado por eles, a cidade de Jericó. E nós fizemos esse trajeto, então entramos em Jericó, passeamos pela cidade e saímos pelo mesmo caminho aqui que Jesus fez. Aqui diz que ele estava saindo de Jericó. E aí vinha Jesus, nessa saída, verso 46, diz, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Nós temos aqui pelo menos 3 grupos de pessoas, preste atenção nisso. Jesus saindo da cidade,
Diz a Bíblia que ele estava com seus discípulos, com uma grande multidão, e havia ali um cego mendigando, assentado à beira do caminho. Então nós temos 3 tipos de pessoas aqui. Nós temos os discípulos, a multidão e o cego mendigo à beira do caminho. Aqui nós já identificamos a fotografia quase que geral da sociedade. O que é que nós temos hoje em dia? Discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que verdadeiramente querem seguir Jesus. Você está aqui nessa noite. Você verdadeiramente quer seguir Jesus? Tem interesse em seguir a Ele por onde quer que Ele andar? Quer ser um discípulo dEle, um seguidor dEle, se adaptando àquilo que Ele tem para a sua vida? Você tem o desejo de se tornar parecido com Cristo? Para você ser chamado de cristão, as pessoas têm que olhar para você e dizer, é parecido com Cristo, realmente é um cristão. Então, se você está aqui nessa noite, você pode ser, ou desejar ser, um discípulo verdadeiro. Quero largar tudo e quero seguir Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você só queira ser mais um na multidão. Eu só quero fazer parte da multidão. Por que a multidão aqui seguia Jesus? Qual era o interesse da multidão? Alguma coisa que ele tivesse para dar. Qualquer bênção que ele tenha para mim. Eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. Você quer Jesus? Não, eu quero a bênção. Você quer o Pai? Não, eu quero aquilo que o Pai tem para dar. Eu não quero o Deus das bênçãos, eu quero só as bênçãos de Deus. Talvez você queira ser apenas mais um na multidão. Tinha uma multidão que seguia Jesus, mas há uma diferença, e a Bíblia faz essa diferença entre discípulos, multidão e pior, o terceiro estágio, que é aquele cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Quando Jesus fala em João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você não quer andar no caminho, quando você não quer seguir Jesus, significa que você está à beira do caminho. Perto, mas não no caminho. Próximo, mas não no caminho. Então, essa é a fotografia da nossa sociedade. Você vai encontrar todos os dias discípulos de Jesus, apenas uma multidão que acredita nele, que está interessado naquilo que ele tem para dar, mas que não é discípulo. Quantos você conhece? Talvez você seja um deles. E também você vai encontrar pessoas que estão à beira do caminho, distantes de Jesus, não estão interessados. Esses são considerados cegos, porque não enxergam o caminho, e mendigos. Eu, antes de conhecer Jesus, posso me classificar, eu não era nem multidão, eu era cego mesmo, assentado à beira do caminho. Eu não enxergava as coisas espirituais, pelo contrário, eu era um mendigo espiritual. Todo mendigo espiritual é aquele que não sabe aonde encontrar comida, mas vive de migalhas. Então, eu vivia de migalhas espirituais. Por exemplo, eu lia o horóscopo, é uma migalha. É uma fresta de alguma coisa que possa, quem sabe, talvez, adivinhar o que vai acontecer na minha vida. A gente, lá em Porto Alegre, tinha a assinatura do jornal. Todo dia chegava lá em casa o jornalzinho, então a gente tomava café da manhã lendo o jornal ali, depois ia para a escola. Se você é normal, você vira o jornal e começa de trás para frente. Toda pessoa normal é assim. Se você começa da frente para trás, você tem algum problema. O certo é virar e começar de trás para frente. Lá atrás tem variedades, e notícia a gente não queria mesmo. Variedades, um pouco de esporte e o horóscopo. Então a gente lia lá, né? Dia propício para os negócios. Cara, opa, hoje é o dia de gastar os R$5. Cor verde, número da sorte tal, você vai encontrar o seu amor. Então a gente vivia por umas migalhas. A maioria da sociedade brasileira é assim. Se quer saber se o marido está traindo, vai na cartomante. Se quer falar com um parente morto, vai no centro espírita. No domingo, vai na missa ou vai no culto. Durante a semana, beija o pé da santinha, lê o horóscopo, se agarra no trevo de 4 folhas, bota a ferradura atrás da porta, e assim a gente vai vivendo de amuletos e de migalhas, porque somos mendigos espirituais. Quando Jesus fala assim, que há um banquete para aqueles que o seguirem,
Um dia uma mulher chegou para Jesus e falou: Jesus, a minha filha precisa. E ele falou: não convém. Jesus foi duro com ela. Não convém. Eu vim aqui para servir a família de Deus. Ela fala: mas até os cachorrinhos pegam as migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele falou: agora por causa dessa tua palavra de fé, a tua filha está curada. Porque ela disse para Jesus assim, ó, é só uma migalha que eu quero tua, mas foi buscar no lugar certo. Mas o que Jesus falou? Eu tenho um banquete para os meus filhos. Deus tem um banquete espiritual disponível para você. Não viva de migalhas. Você pode repetir isso comigo? Diga: não viva de migalhas. Não viva de migalhas, querido. Você foi chamado para viver uma fé profunda com Jesus. Um dia eu convidei uma pessoa de uma outra religião, umas crenças meio maluca lá, um ziriguidum, um troço estranho. Eu convidei a pessoa para vir na igreja. E a pessoa veio. Eu fiquei feliz. Sentou aqui e eu preguei a palavra. No final, essa pessoa falou assim para mim: olha, eu vim hoje aqui, legal, gostei, agora eu quero que você vá lá comigo. Falei: não vou. Aí ela falou assim: não vai. Então quer dizer que eu posso vir aqui, tu não pode ir lá. Que preconceito é esse? Eu falei: não é assim que funciona. O fato é o seguinte: eu era mendigo, agora eu estou sentado na mesa com meu pai. Eu estou saciado, eu não preciso buscar em outro lugar. Eu não preciso ir lá para experimentar lá, para pegar uma migalhinha lá. Não. Eu encontrei o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Seu nome é Jesus Cristo. Eu estou te convidando para te encontrar esse caminho para andar com Jesus. Nós não estamos negociando aqui a religião de um do outro. Não é isso. Eu não vou. Fui duro. Mas a partir do momento que você encontra Jesus, você fica saciado. Ele supre as necessidades, você não precisa mais viver de migalha. Então a fotografia aqui era essa: Jesus saindo de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, e estava ali assentado um cego chamado Bartimeu, à beira do caminho, mendigando. Vamos definir aqui quem você é, para que a gente possa dar continuidade na palavra. Quem você é? Se Jesus hoje fosse olhar para você, se ele passar por aqui nessa noite e entregar um crachá para cada um, vai estar no crachá o seu nome e aquilo que você é. O que estaria escrito no seu crachá? Mendigo? Multidão? Ou discípulo? O objetivo de Jesus é que todos nós nos tornemos discípulos, amém? Então, se você está aqui nessa noite como alguém ainda mendigo, ainda vivendo de migalhas, ainda na beira do caminho, mas não no caminho, é noite de se levantar, porque Ele te chama, amém? Ele te chama. Se você está aqui como alguém na multidão, interessado nas bênçãos dEle, deixa eu te falar alguma coisa, querido. Você está invertendo as coisas. Você não precisa buscar a bênção de Deus. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Essas outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é resultado. Quando você é discípulo, o resultado é que a bênção vem. Você não precisa buscar a bênção, você precisa buscar Jesus. Então, se você é alguém na multidão que só quer a bênção, nessa noite você vai ser transformado em discípulo. E se você é discípulo já, nessa noite, você também vai se levantar para viver uma fé mais profunda no Senhor. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Agora diz aqui que ele, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava, ele gritava, ele se expressava, ele queria chamar a atenção de Jesus. Eu sei que muitos de nós somos mais comedidos e tudo, mas o objetivo é chamar, é atrair a atenção de Jesus. Toque nele. Mexa no coração de Jesus com a sua fé, com a sua busca, com a intensidade da sua busca. Ele clamava ali, a multidão, diz que muitos o repreendiam, verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse. Aqui a gente só vai fazer um parêntese.
sempre que você quiser buscar Jesus, muitos vão dizer para você parar com essa palhaçada. Talvez se você é um visitante na igreja hoje, ou se você está começando a andar com Jesus, certamente você vai ser reprovado por alguns dos seus familiares. Algumas pessoas vão dizer, o quê? Você vai virar crente? O quê? Você está indo na igreja? O quê? Você está indo lá? Ai, não acredito. Ai, meu Deus. Mas tu não vai mudar nisso, né? As pessoas, elas ficam repreendendo e reprovando a sua busca por Jesus. Assim como fizeram com ele, diz que muitos aqui o repreendiam para que se calasse. Para! É o que dizem. Mal sabem essas pessoas que precisam de Jesus. E talvez você seja a porta de entrada para a transformação da sua casa, da sua família. É a partir de você. É uma transformação feita em você que vai alcançar esses outros que hoje te reprovam. Amém? E ele clamava ainda mais, embora eles diziam para Jesus, para ele se calar, muitos o repreendiam para que se calasse, e ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim, até que Jesus parou. Às vezes, a gente pensa que Jesus não está ouvindo a nossa oração. Alguns de nós nos achamos indignos de ter uma resposta de Deus. Afinal de contas, ele está rodeado por os discípulos, ele está rodeado por uma multidão. Por que ele vai olhar para mim? Não. Jesus não olha a quantidade de pessoas que está ao seu redor, ele olha a sinceridade do coração que clama. Quem recebe de Jesus é aquele que clama de verdade. Então não importa a quantidade de discípulos, não importa a quantidade de multidão que tem ao redor de Jesus, se o clamor do seu coração for verdadeiro, ele ouve. Ah, ele ouve. E olha, todas as vidas são importantes. Todas as vidas. O Senhor disse assim: acaso tenho eu prazer na morte do pecador? Não tem. Eu quero que ele se converta e viva. É isso que diz a palavra de Deus. Tem uma pessoa, um rapaz que ele vai lá, ele perambula ali perto de casa. Fica perambulando para lá e para cá, usuário de drogas, e eventualmente ele vai lá mexer no meu lixo. Daí, esses dias eu sempre tento pegar ele, né? Ele vai lá mexer no lixo, daí eu vou até ele e ele sai. E aí esses dias eu peguei ele no pulo. Chamei ele lá. E falei: quantos anos você tem? Ele falou: tenho 31. Eu falei: essa não é a vida que Deus tem para você. Talvez você pense que é invisível, que você passa para lá e para cá e ninguém dá bola. Mas Deus te vê. E o Senhor deseja mudar a tua história. Você usa o quê? Ele falou: uso crack. Desde quando? Desde os 15 anos. Comecei a usar droga com 15 anos, estou com 31. Eu falei: essa não é a vida que Deus tem para você. O Senhor quer mudar a tua história. E tem alguém aqui que ora por você. E Deus é poderoso para mudar a tua história. E tem orado por ele. Ele vai lá de vez em quando e me pede 2 pila para comprar marmita. Esses dias ele me pediu dinheiro e eu falei para ele assim: não minta. Não minta. Porque se você falar a verdade e eu te der o dinheiro, esse dinheiro vai ser abençoado na tua mão. Mas se você falar mentira, é pior. Não minta. Eu sei que a luta não é fácil. Não minta. Aí ele pegou e falou assim: olha minhas mãos. Estava tudo cortado. Ele falou: apanhei uma surra do traficante, me deu de prancha de facão e falou que ia me matar. Eu estou devendo R$10 para ele. Eu falei: então eu vou te dar os R$10 e vou orar por você aqui. Vou botar a mão na sua cabeça e vou orar por você, porque eu creio que Deus vai mudar a tua história. O Senhor não se agrada de ver alguém assim, mendigando, sem dente na boca, nessa vida terrível, porque você não é diferente de mim, é um homem igual. Por que tem que viver desse jeito? Deus vai mudar a sua história. Tenho orado por ele. E tenho orado por ele mesmo. E ele aparece lá em casa: pastor, de vez em quando ele grita lá: é mais 2 para marmita. Às vezes é 10 horas da noite, ele quer comprar uma marmita com R$2. Eu sou pastor, mas eu não sou tanso, né? Mas está estabelecido um vínculo. E eu quero, em nome de Jesus ainda, comemorar a transformação dele e um dia ver ele aqui dentro. Porque o Senhor
não está satisfeito de ter discípulos e uma multidão ao seu redor. Ele quer arrancar todos os mendigos da sua condição física e espiritual e trazer para o reino de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Amém? E esse mendigo clamava e gritava e Jesus ouviu. E aí Jesus para, verso 49, e diz: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, te levanta, ele te chama. O chamado de Jesus, certamente, queridos, é para fazer uma transformação. O objetivo de Jesus não é dar uma garibada na sua vida, não é fazer uma chapeaçãozinha, não é melhorar um pouquinho, é transformar completamente. Jesus não ofereceu para ele uma bengala nova, não levou ele para um outro lugar para ele mendigar, não deu um cão-guia. Jesus mudou, curou os olhos dele, transformou a vida desse homem. O objetivo de Deus é mudar a sua história, mudar a sua condição. Ele não fica satisfeito em trazer você. O chamado de Deus é assim, ó, venha como está. Como é que você está? Venha como está. Mas Ele deseja mudar você. Mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa, ela não se contenta, ela tem que estar sempre mudando a casa. Muda o sofá, e muda a cama. Tem coisa lá que eu parafusei para ela não mudar. Que ela muda tudo. Uma vez ela mudou tanto a cama de lugar e ela teve um pesadelo que tinha uma aranha. E aí ela acordou gritando, uma aranha, uma aranha. E eu saltei da cama e não achava o interruptor, porque eu não sabia qual era a parede que estava a lâmpada. Porque ela mudou a cama tantas vezes que eu não sabia. Ela muda. Para mim, eu comprei a casa. Tá bom, vou morar dentro, fica a geladeira sempre no mesmo lugar, tudo sempre no mesmo lugar, mas ela não. E eu suspeito que ela herdou isso de Deus. Porque Deus não se contenta em ter você. Ele está sempre fazendo mudanças, melhorando. Ele está sempre mexendo, Ele está sempre decorando, Ele está sempre transformando a nossa vida. Não basta para Ele ter você, Ele quer transformar você. Aproxime-se de Deus um pouco de tempo e você vai ver as cores da sua vida sendo modificadas. Se aproxima dEle, você vai ver dores sendo transformadas em paisagens. Você vai ver machucados e feridas e raízes de amargura sendo arrancadas do seu jardim. Muros de raiva sendo derrubados. E Deus fazendo uma obra. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem para morar, Ele diz, vou arrumar essa casa. Não é assim quando você compra uma casa? Você não pensa assim, preciso aumentar a área de serviço. Preciso fazer uma garagem. Eu preciso reorganizar. Você começa a mexer na casa para que ela fique confortável para você. E o Espírito Santo, ele quer habitar em você, transformar você num templo do Espírito Santo, e para isso precisa mexer, precisa decorar, precisa arrumar. A Bíblia fala em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em sua vida, há de terminá-la até o dia de Cristo. Você está aqui nessa noite, é a primeira vez? Tenha certeza, hoje Ele começou uma boa obra na sua vida e Ele vai terminar, mas Ele vai fazer modificações, Ele vai redecorar, Ele vai arrancar. Nem sempre vai ser fácil, porque você acha que arrancar, lixar é bom? Na parede, nem na parede é bom, imagina na gente. Mas tem gente que precisa de umas escovadas, de umas lixadas de Deus, ele precisa cortar, trazer a talhadeira e remodelar algumas coisas, mas o Senhor faz isso para transformar você num verdadeiro templo do Espírito Santo. Então permita que Ele faça as transformações, porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Amém? Jesus então chama esse cego, tem de bom ânimo, Ele te chama. Diz aqui que Ele lançou a capa e de um salto foi até Jesus. Aquela capa era algo que protegia ele da chuva, do sol. A segurança dele, ele jogou fora. E de um salto foi até Jesus. Então, percebe a proposta dessa noite. Qual é o tema dessa noite? Ele te chama.
Se alguém dissesse assim, ei, tem de bom ânimo, ele te chama, não é para você permanecer do jeito que você está, é para se levantar e para ir na direção do Senhor. É para sair da condição que você se encontra e ir em direção a Ele. É para sair da beira do caminho e começar a andar no caminho. É para sair da mendicância e começar a se alimentar da mesa do Rei. É para sair dessa condição de cegueira espiritual para uma condição de enxergar o reino de Deus. Por que as pessoas não enxergam? Tem muita gente que não enxerga o Rei, é cego espiritualmente falando. Não enxerga nada. Deus está te chamando nessa noite para abrir a sua visão espiritual, arrancar você de um mendigo espiritual para um filho que se assenta na mesa com o pai e tirar você da beira do caminho para que você venha andar no caminho, na verdade e a vida. Seu nome é Jesus Cristo. Amém? Diz aqui que o Bartimeu deu um salto. Verso 50, lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. E Jesus então perguntou, que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse para você nessa noite e fizesse essa pergunta, que queres que eu te faça? Qual seria a resposta? Ah, Jesus, eu queria que o Senhor quitasse o meu carro. Não é esquisito? Jesus chegar e dizer, que queres que eu te faça? Ai, Jesus, queria que o Senhor reformasse o meu guarda-roupa. Não tenho o que vestir. A gente não ia pedir coisas fúteis para Jesus se ele chegasse diante de nós. Ele chega e faz o pedido. É para mudar a nossa condição, aquela coisa que nos paralisa. O cego olhou e disse, mestre, que eu torne a ver. Demonstra que um dia ele não era cego, porque ele falou que eu torne a ver. Eu via e parei de ver. Agora eu queria voltar a ver. Eu queria, se fosse eu que tivesse escrito essa parábola, ou que tivesse nessa situação aqui, talvez eu diria para Jesus, e o que o Senhor quer que eu faça? Essa é uma pergunta importante para você fazer para Jesus. Jesus, o que queres que eu faça? O que queres de mim? O que o Senhor espera de mim na minha geração? O que queres que eu faça? Mas quem fez essa pergunta foi Jesus. O que queres que eu te faça? E o Bartimeu, que eu torne a ver. Diz a Bíblia aqui que então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. É interessante que Jesus manda ele ir, né? Vai, a tua fé te salvou, mas ele não foi. Olha o que aconteceu. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Era tipo, já conquistou a tua bênção, então vai. Mas ele não queria apenas ser mais um na multidão atrás das bênçãos. Ele queria andar com Jesus. Ele conquistou o que Jesus tinha para ele. Ele foi curado, mas ele não deixou de seguir Jesus. E ele começa essa história sendo um cego, mendigo, assentado à beira do caminho. E termina essa história sendo um discípulo com a visão aberta que seguia Jesus pelo caminho. Essa é a transformação que ele tem para mim e para a sua vida. O Senhor deseja nos arrancar de toda cegueira espiritual, de toda paralisia, de toda mendicância e de estar à beira do caminho. Ele quer nos trazer, abrir a nossa visão, curar as nossas feridas e fazer de nós discípulos que seguem Ele pelo caminho. Você está disposto? Amém? Coloque-se de pé. Se você está disposto, coloque-se de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que está aqui nessa noite, se recebesse de Jesus o crachá, estaria escrito uma dessas três coisas. Ou você é um discípulo, ou você é mais um na multidão querendo apenas as bênçãos, ou você é um cego mendigo assentado à beira do caminho.
Eu não sei a sua condição, mas certamente você sabe. O Espírito Santo certamente já confirmou aí no seu coração quem você é. Quando você olha para você, o que é que você se diz? O que é que dizem de você também? Feche seus olhos. Você é um discípulo? Uma discípula? Você é mais um na multidão? Que quer apenas uma bênção, mas não quer seguir Jesus? Você é um cego? Quase no caminho, perto do caminho, mas à beira. Mendigando migalhas espirituais. Nessa noite, assim como Bartimeu, o Senhor deseja fazer um milagre em você. Ele te chama. Tem de bom ânimo, disseram. Ele te chama. Bartimeu deu um salto. A multidão que antes o repreendia, agora assistia à transformação na vida daquele homem. A multidão que antes criticava ele por buscar Jesus, agora, admirada, percebe a transformação que só Jesus pode fazer. Talvez existe uma multidão ao seu redor de parentes, amigos, familiares, criticando você. Elas ficarão admiradas com a transformação que Jesus faz. Ele pode fazer isso em você. Ele deseja mudar e decorar a sua vida, ampliar áreas que estão pequenas demais, quebrar paredes, modificar, transformar você no templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus te chama. Mas perceba, querido, perceba, querida, nessa noite, que há um chamado de Jesus para você. É você quem precisa dar um salto e ir. É você. Então o Senhor olha para dentro do seu coração e faz a pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta dele: como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Ele está nesse lugar. Mesmo que tudo se acabe, Ainda me resta fé. ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Eu não posso fazer, tu pode. Ele pode te transformar. A mudança que eu preciso, tu pode. O Senhor está aqui para te transformar em discípulo. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, Senhor, vem me socorrer. Ele te chama. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Venha para o caminho. O que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Vem me socorrer. Para receber. Assim como Bartimeu, clame pelo Senhor nessa noite. Faça a sua oração. Como Bartimeu, Eu preciso. preciso de um milagre. Eu quero te seguir. Só o Senhor pode fazer. Fale com Jesus. Fale do seu coração. Eu farei
farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. aleluia. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. É a mão do Senhor que te sustentou até aqui. Tudo se acabe, Ainda me resta fé. ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. O Senhor está nesse lugar. A mudança que eu preciso, tu pode. Aleluia. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Tome posse nessa noite. Por aqui eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos. Para receber. O Senhor deseja mudar a sua história nessa noite. Eu posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Ele te chama nessa noite. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O Senhor te chama nessa noite para se transformar num verdadeiro discípulo, numa verdadeira discípula. Chega de mendigar espiritualmente. Você não foi chamado para estar indo de galho em galho para receber migalhas que te contentam só um pouquinho. O Senhor tem um banquete para você. Nenhum pai gosta de ver o seu filho ou a sua filha perdidos, procurando algo que possa satisfazer o coração, quando ele tem uma herança poderosa para você. O Senhor não quer te ver assentado à beira do caminho, quase no caminho, mas não no caminho. Ele te chama nessa noite para entrar no caminho, para receber a bênção, para receber o milagre, para ter a visão aberta, para se transformar num discípulo, para seguir o Senhor Jesus. O que eu não posso fazer, tu pode. Ele pode. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Fale com o Senhor. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Diga para Ele: é hoje, Senhor, é A hoje. minha bênção, Senhor, Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Hoje eu saio da condição em que eu estou e dou um passo mais profundo contigo, Senhor. Posso fazer, tu pode. Mesmo que o Senhor diga: vai, a tua fé te salvou, eu vou te seguir. Eu vou para o caminho. Diga isso para o Senhor: eu vou para o caminho, eu vou te seguir, eu vou buscar a tua face,
eu vou te buscar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Ele vai mudar a sua história. Por aqui eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, o que eu não posso fazer, tu pode. Declare, declare. A mudança que eu preciso, tu pode. O meu milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. A saída de Jesus de Jericó mudou a história de um mendigo e cego, de forma que foi registrado na Bíblia aquela transformação. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor está transformando a condição de muitos cegos nessa noite, e serão registrados os teus nomes no céu, na história da humanidade. Você não permanecerá na beira do caminho, mas o Senhor te chama nessa noite para se tornar um discípulo verdadeiro, que vai segui-lo e vai vir no caminho e vai até a eternidade com Deus. O Senhor está mudando a tua história, assim como Ele mudou a história de Bartimeu. Nessa noite, o milagre da salvação chegou na sua casa. O que eu não posso fazer, tu pode. Me salva, Senhor. A mudança que eu preciso, tu pode. Eu sou o teu discípulo. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. Louvado seja o nome do Senhor. E se algo aconteceu com você, se expresse na presença do Senhor nessa noite. O Senhor continua fazendo milagres. O maior deles é a salvação, querido. Tudo aquilo que o Senhor faça, que nesta terra, de transformação e de milagre na sua vida, físico, curas, são passageiras. Eu precisei fazer uma cirurgia nos olhos. Eu tinha 7 graus de falta de vista. E orei por anos pedindo para Deus fazer um milagre e curar os meus olhos. Não aconteceu. Orei por algumas pessoas que ficaram curadas. Outras não. Algumas vezes que eu orei, eu pensei ainda, Deus, eu vou orar por essa pessoa aqui e eu vou declarar a cura com fé. Se o Senhor tiver misericórdia, faz. E a pessoa foi curada. E eu não. E alguém falou para mim um dia: como que você pode orar para os outros ficarem curados se você não fica? E eu falei: isso aí eu já sabia que um dia eu ia ouvir, porque quando Jesus estava pregado na cruz, disseram: ele curou e salvou tanta gente, por que não desce da cruz? Então é comum que alguém fale isso, mas a resposta que eu tenho para você é a seguinte: o poder é de Deus, não é meu.
Se fosse meu, eu me curava. Mas o poder é dele. Eu sou um bisturi na mão do médico. Ele usa e cura quem ele quer. Se ele não quis me curar, tudo bem. Eu não tenho amargura, nada de Deus. Fui lá, fiz uma cirurgia, pedi autorização para Deus também, orei, pedi uma bênção e fui abençoado financeiramente. E fiz a cirurgia. Estou feliz da vida aí, faz 4 anos que eu não uso óculos. Tinha 7 graus, eu não conseguia ler o shampoo no banho. Que é muita cegueira. Então, mas esse cego ele curou. Mas não curou os meus olhos. E eu não estou preocupado, porque ainda que ele curasse, eu vou ficar velho e daqui a pouco vai vir catarata, sei lá o quê. Ou não, em nome de Jesus não venha nada, mas eu vou morrer. Aqui vai envelhecer. O que não vai se acabar é a salvação que ele produziu na minha vida. E é isso que ele vai produzir na sua também, algo que é eterno. Amém? Quem recebe diz, eu recebo! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida.